seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra Podcast, edição especial Marmomac 2025, não é mesmo, Brunão? Muito especial, um marco no setor e é uma grande honra poder participar. Pois é, nós estamos no último dia de feira, você já sabe, você está acompanhando essa série de entrevistas aqui. Nós estamos gravando esse podcast no meio da feira. De vez em quando aparece um monte de gente ali, fica olhando, aí vocês vão me ver dando tchauzinho. É porque a galera, graças a Deus, a gente está muito feliz sentindo o calor humano das pessoas perguntando nos corredores. Pô, você tá lá no Pó de Pedra? Você foi... O pessoal perguntando se fulano, beltrano, ciclano já veio aqui. Todo mundo meio que torcendo pela gente, querendo interagir conosco. Gente me pedindo, Renato, para tirar foto comigo. Eu falei, cara, já tô me sentindo uma celebridade. Brunão já é celebridade. Eu acho que estava faltando isso no nosso setor, né? Alguém que trouxesse para a internet de uma forma mais profissional o nosso assunto, né? Eu acho isso. Agora eu tô me sentindo famoso. Cheio de presente. Eu já tô começando a ganhar presente. Eu ganhei um vinho. Olha só que você sabe que você vai ter que dividir isso aí comigo, né? Sai fora, rapaz. Vamos abrir agora. Olha esse daqui é um doce turco todo diferenciado, ó. Eu tô ficando famosinho, hein, galera. Não me deixa eu me achar, não. E aí fica fazendo vontade pra gente, né? Olha só, foi uma luta, porque ela tá sendo muito disputada aqui na feira. Muito requisitada a gente essa conseguiu mulher. trazer a Renata Fuentes acá para nós outros. Fuentes é um nome espanhol. Então, estou falando um pouquinho de espanhol para dizer para Renata Fuentes que nós também falamos em espanhol se necessita. Nossa, que maravilhoso. Renata, olha só, obrigado por estar conosco aqui, dedicar esse tempo. A gente foi convidado pela Marmomac, pela Flávia Milanês, e nós gentilmente incorporamos, aceitamos estar aqui, cumprindo esse papel de gerar a voz, né, em formato podcast da feira. Esse material estará com a Milanês também, para alimentar, né, o sistema de informação. Né? Esse marco, essa exatamente. Mudança. E a gente está aqui cumprindo um papel, eu diria até histórico, né, como a gente tem dito aqui, porque é a primeira vez que a feira vem para São Paulo. A gente fez uma entrevista com a Flávia nos nossos estúdios lá. A gente rebuscou o início da feira, quando começou em 89. A gente teve acesso lá, um amigo meu foi superintendente do CETEMAG, e ele me encaminhou lá o cartaz da primeira feira de 89, foi um marco. Depois, no final início dos anos 2000, eu não vou lembrar com exatidão um ano, foi 2003. A feira foi para Vitória, né? Começou a se fazer a edição, porque se entendeu que precisava de uma edição da feira que avocasse ali o público internacional, né? Uma feira mais voltada para a exportação dos materiais. E durante tantos anos depois, a feira mais uma vez entendeu que ela precisaria estar em São Paulo, que é a maior cidade do hemisfério sul do mundo. É uma metrópole, uma megalópole, uma das maiores do mundo, de fato. E aqui está um centro nervoso, nevrálgico, da informação, da geração de tendências também. Da geração, obrigado, da geração de tendências, da criação de tendências, de novos momentos. E eu estou falando com você, com a Renata Fuentes aqui, para você que não conhece, arquiteta, que também se colocou nesse papel de ser uma voz da arquitetura de uma maneira geral, mas em especial uma voz ao arquiteto, elucidando, esclarecendo, produzindo conteúdo sobre rocha ornamental na arquitetura. É um assunto que é apaixonante, né? Eu trabalho, na verdade, na área de rochas desde muito nova. Meu pai teve uma marmoraria e aí comecei com ele muito pequena. E aí ele se aposentou, acabou saindo do ramo e eu continuei. Então, para mim, hoje eu posso dizer que é viciante. É um assunto que a gente não consegue parar de falar. Eu consumo pedra, eu falo de pedra. Eu sou apaixonada por arquitetura. Então, eu acho que é uma união, assim, falar de arquitetura e de rocha natural no mesmo assunto é uma coisa para mim que é prazeroso. Eu não preciso de fazer nenhum esforço para falar desse assunto. Então é uma delícia. É Obrigada natural, pelo né? convite, estou super feliz. Nós que agradecemos. Estar aqui com vocês.
E aí, vamos falar de pedra. Pois é, mas aí, Renata, você acabou de dizer aqui, eu não li, aqui é tudo, velho, não bate pronto aqui. Eu não li a sua biografia, mas eu comecei a consumir, porque a gente vai começando a produzir conteúdo também, e a gente, naturalmente, vai se conectando às pessoas que também produzem conteúdo. Exato. Isso é Sim. natural, né? E aí, começou a aparecer suas postagens, eu de vez em quando hoje deixo um like, de vez em quando eu deixo uma palminha, e eu vejo você sendo uma grande entusiasta, não sabia que você era filha de marmorista, e eu queria que você contasse um pouco da história, onde é que ficava essa marmoraria, como é que foi a sua entrada, a sua adesão, né? Ou por filiação, ou por escolha pessoal ao universo das rochas. Cara, eu vou falar Fala pra disso vocês. tudo aí, vamos lá. Eu vou falar pra vocês que o meu primeiro contato com marmoraria, eu odiei. Mas por quê? Eu achava muito difícil. Aquela minha primeira semana ali na marmoraria do meu pai, eu falava, gente, como assim? E cálculo e metro quadrado e mármore e granito, como que eu vou saber a diferença de uma Os nomes coisa e dos de outra? materiais. E assim, eu acho que hoje a pessoa que entra de sopetão assim no mercado deve ter a mesma dificuldade, né? E aí caramba, e naquela época nem tinha o tanto de opções que a gente tem hoje, que é quartzito, que é os industrializados e tal. Era mármore, granito, 5, Que 6 época tipos nós de estamos um. falando? Nós Dos estamos- anos 2000? Cara, não, antes disso até... Final dos anos 90, vamos dizer. Por aí. Ah. Eu comecei trabalhando com meu pai, eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 36. Então, eu comecei atendendo telefone, só para ajudar ele, nada assim, né? Então, uma marmoraria pequena, familiar. Ficava então, onde? Qual município? Ficava no ABC, em Santo André. Santo André. Isso. E aí, meu pai, bom, vamos lá, tô precisando de ajuda. Era na empresa pequena, ele fazia tudo, media, Sei como é que é. ia na obra, tinha que vender, tal. E aí, precisava de alguém ficar no escritório para não ficar vazio, e eu era só para atender telefone. Telefonista. Aí anotava o recadinho, depois ele chegava, retornava, tal, e aí começa a aprender. Eu falava, gente, nunca eu vou entender isso, muito difícil e tal, não é isso que eu quero. Mas aí passou, sei lá, 3 semanas, eu já tava tipo, beleza, isso aí, entendi, agora eu entendi. E aí foi que foi, eu comecei a ter a experiência, a vivência da pedra, entrava na produção, queria saber como que fazia e tal, muito curiosa. E aí foi indo, meu pai resolveu se aposentar. Mas aí depois que você teve essa experiência de telefonista, né? Anotadora de recado, a office girl, que tinha um office boy, né? Devia ser office girl, faz o serviço de banco ali, deposita o Exato, cheque e tal. é. E aí, quando é que você foi botar a mão na massa de estar na marmoraria mesmo? Meu pai, quando ele resolveu vender a marmoraria dele, né, para se aposentar, eu continuei no ramo porque eu já sabia fazer, então eu falei, bom, eu vou continuar. E eu fui trabalhar na época para o principal concorrente dele. E lá eu comecei a ter outro... Ah, você foi pro concorrente? Foi pro concorrente. Que doideira, hein? O pai vendeu, se aposentou, ela foi trabalhar no concorrente. Exato. Bora. Muito nova ainda, né? E aí, beleza. Comecei a ver a nossa profissão com outros olhos. Porque quando Sim. você está numa empresa familiar, você tem ali uma rotina. E a empresa do meu pai era uma marmoraria pequena. E o concorrente era um pouco maior, então tinha outras opções de materiais que eu não conhecia, né? A forma, cada marmoraria tem uma forma de calcular, de trabalhar, de vender, né? De se comportar. E aí, daí pra frente, eu não parei mais. E aí depois fui trabalhar em São Paulo, era no ABC ainda. Depois eu fui para São Paulo, trabalhei numa grande marmoraria lá. E aí depois de alguns anos eu recebi o convite para trabalhar numa distribuidora. E aí depois... De chapa? De chapas. E aí depois de distribuidora, não voltei mais para marmoraria. Porque apesar da marmoraria ser muito legal, a questão de projeto, de especificação e tudo mais, a distribuidora, vamos dizer assim, é menos problema. O marmorista que está ouvindo a gente aqui hoje, ele sabe do que eu estou falando. É muita mão envolvida para o serviço ficar pronto. Mão de obra é complicado, né? Exatamente. E aí a distribuidora não, que a distribuidora tem algum problema, mas tem, todo negócio tem problema. Mas era mais tranquilo. E aí o projeto Amiga do Arquiteto nasceu da seguinte maneira. Como é que é o nome do projeto? Família do arquiteto? Amiga. do arquiteto. Ah, tá. Eu ia fazer essa pergunta se você não falasse. Nasceu da seguinte maneira. Na marmoraria, eu percebia que os clientes tinham muita carência de informação e tinham muitas dúvidas, os arquitetos principalmente. Quando eu fui para a distribuidora,
eu percebia que o próprio marmorista também tinha dúvida. E aí eu pensei, cara, é um ramo muito carente de informação, né? E hoje a gente tem mais informação, graças a Deus, mas quando eu comecei, não tinha. Né? Eram pouquíssimas pessoas que falavam desse assunto. Renato, na verdade, só te ponderar aí, ainda não tem. Nós estamos frenteando isso aí. Tivemos a oportunidade de entrevistar aqui o Ricardo Stuck, maravilhoso, que eu respeito muito, cara. Ele, que são os pioneiros, ele e outras pessoas mais, que se posicionaram na internet. As pessoas não têm noção que não é só pegar o microfone e ficar blá blá blá, pegar o não celular, é só gravar fazer vídeo, um bordão. O meu bordão é esse aqui, eu sou o cara do arquiteto. Meu amigo, é suor. Você não sabe que hora que nós chegamos aqui, você não sabe a batalha que tá aqui, a Renata tá aqui, ó, vai instante, porque para você se posicionar e você se tornar uma voz que tem relevância, é um suor danado, é trabalho, claro. né, cara? Bastante, Não é bastante. isso? E Sem aí, contar a experiência, né? O tempo. Vamos lá. Desde quando você começou até o ponto de você começar a fazer esse trabalho. sim. Aí como foi isso? Eu na distribuidora, pensando assim, bom, o marmorista chega aqui, traz às vezes até o consumidor dele final para escolher a chapa, para conversar, ou o arquiteto para escolher a chapa, e eu me pegava explicando sobre aquele produto. Ó, esse aqui não pode, por isso, esse pode, por isso, enfim, explicando, né, pro marmorista o que, na minha visão como distribuidora, né, ele teoricamente já deveria saber, mas o nosso ramo também ele muda muito, é um ramo muito dinâmico, tem muita novidade sempre, e aí essa falta de informação acaba deixando as pessoas defasadas, a informação demora para chegar na marmoraria. E eu pensando nisso, é um ramo carente, esse negócio na minha cabeça, e eu transformei o meu próprio Instagram pessoal no Amiga do Arquiteto, que eu já tinha alguns clientes ali que me seguiam, e eu resolvi começar a gravar alguns vídeos. Mas a minha intenção não era gravar vídeo para ser blogueira, ser famosa, nada disso. Era só mesmo ajudar os clientes e começar a gravar alguma coisinha. E aquele relacionamento com a câmera complicado, né? Os primeiros vídeos. Nossa. E eu tenho uma amiga, arquiteta, inclusive, que ela falava assim para mim, Renata, a gente tem que começar ruim para ir melhorando. A gente não vai começar bom, né? A questão da intimidade com a câmera e tal. Não, meus primeiros vídeos eram horríveis. Uma vergonha danada. Mas E todo mundo que geralmente começa a posicionar tem esse mesmo argumento. Caramba, eu tinha vergonha, não estava legal. Mas é não só dá começar. pra te imaginar Mas tem que começar. envergonhada, não, cara. Olha só. Desce lá! Desce lá Desenvoltura, no comunicação. Desce lá no feed pra você ver. Caramba. Sozinha, só eu e a câmera, sem ninguém. Aquela fala quadrada. Mas tal. a Aí gente vai depois evoluindo na fala, Mas né? tem Por que exemplo, começar. a gente aqui mesmo, quando a gente pega os primeiros programas e eu ver, eu nem assisto, tá, galera? Eu não assisto, não. Dá uma certa Fala assim, vergonha. eu fico assim, eu não assisto não, mas quando a gente pega os cortes e tal, que a gente vai se vendo e vai se comportando, a gente vai ver como a gente vai melhorando na forma de fazer isso que eu acabei de fazer agora, de interferir na conversa, de dar rumo na conversa, a forma de se expressar. É um processo eterno de aprimoramento e você já está num nível Sim, hard aí já. Pô. Exato. E aí uma coisa que eu gosto muito de falar, falando sobre a relação do arquiteto com as pedras, né? É muito difícil hoje o arquiteto ele ser expert em tudo sobre uma obra. Ah, sim, né? verdade. Porque são muitos assuntos envolvidos na mesma obra. Então, para mim, na minha visão, qual é a expertise do arquiteto? Ele reunir bons fornecedores, né? Porque ele não tem como ser bom em tudo. Então, se ele reunir bons fornecedores, ele vai conseguir executar uma Boa. obra com muito sucesso. Legal. Né? E aí você encontra lá, o arquiteto encontra uma marmoraria parceira que consegue passar esse conhecimento para ele, aonde não vai só vender o produto, vai falar, olha, esse produto aqui fica bacana, vai dar certo e vai funcionar, analisando a pedra e o perfil de consumo daquele cliente, né? Não simplesmente montar o orçamento e fazer uma venda. Hoje a venda ela tem que ser uma consequência, o cliente ele quer segurança, principalmente quando a gente fala de alto padrão. Né? O cliente alto padrão, muitas vezes o orçamento não é o mais importante para ele. Né? Ele quer se sentir seguro. Né? É lógico, todo mundo faz cotação, todo mundo quer pagar barato, não tem jeito. Mas se você encontra um equilíbrio entre segurança e preço, você acaba conquistando uma obra. E aí não é mais só sobre vender, é sobre educar o nosso público. Então a segurança que você está falando é na relação de vínculo de confiança, é nesse sentido?
vínculo de confiança não só com o prestador de empresa, mas também da empresa conseguir transmitir para o consumidor final que aquela especificação é segura. O porquê que a gente não pode colocar um mármore calcítico numa bancada de cozinha? Né? Qual que é a diferença de um mármore calcítico com um mármore dolomítico? O que são os quartzitos? Legal. Hoje tem muita gente que confunde silestone com limestone. Tem muita gente que confunde quartzo com quartzito, ou quartzo industrializado. Que chama tudo de granito. Chama tudo de granito, tudo é rocha. Exato. Então, é isso que a gente tem que levar para o arquiteto, para ele conseguir fazer uma especificação segura para o cliente final. Entendi, né? Então, aí eu tenho o meu projeto Amiga do Arquiteto. E como é que se dá esse projeto? Como é que é o Amiga do Arquiteto? Amiga do Arquiteto, a gente fala sobre rochas na arquitetura. Né? Então, a gente tem diversas modalidades, desde treinamento na marmoraria para vendedores, para que eles consigam vender com propriedade aquilo que eles estão falando para o cliente. Né? E também workshops para arquitetos, onde a marmoraria convida os arquitetos e eu faço a palestra Rochas na Arquitetura, no intuito de tornar aquela especificação mais segura, para o arquiteto deixar de fazer aqueles projetos repetitivos por falta de segurança. Então ele usa sempre as mesmas pedras com medo de ousar, de mudar o tipo de material e ter algum problema com o cliente. Quem nunca teve problema em obra por problema de especificação? Verdade. Então vamos lá. Então o Amiga do Arquiteto é o nome do seu produto e do seu posicionamento online, em que consiste em você dar consultoria, treinamento e qualificação, tanto da parte da marmoraria, o cara tem uma marmoraria lá, ou um depósito de pedra, que a equipe comercial dele é um menino que é novo, a menina que está fazendo engenharia, arquitetura. Está entrando na área. Aí a galera é insegura, não sabe falar sobre pedra. Aí eles te contratam, você vai lá, você dá um treinamento de um dia, ou de sei lá quanto tempo que é, e você qualifica aquela equipe, ou promove eventos para levar marmoristas até a casa, a casa do marmorista, né? Até os arquitetos para a marmoraria. Isso. Né? Que aí, além da gente conseguir promover essa segurança para o arquiteto, a gente também estreita relacionamento. Quando o marmorista traz o arquiteto para dentro e promove uma educação, vamos dizer assim, né? Não é só um oba-oba, não é só festa, né? É uma educação falando de especificação. E é um assunto super interessante, eles gostam muito. Toda vez que tem um workshop Rochas na Arquitetura, onde o marmorista convida o arquiteto, a adesão é altíssima, porque é um assunto muito desejado. Então, o marmorista me convida e a gente faz essa... Então, Renato, olha só, dentro da nossa plataforma de negócios aqui, porque na verdade a galera está enxergando o podcast, só né? um pó de pedra. O podcast é uma engrenagem de uma coisa muito maior. Sim. Nós temos lá, na nossa sede lá, uma casa conceito que foi construída. Conheci, que é a Casa Boa Vista. Vi algumas fotinhos pois já. A Casa Boa Vista é uma casa que foi toda construída, tematizada. Ela é como se fosse um showroom com esse propósito. E a gente tem sim, a gente tem que conversar depois em off aqui, projetos para levar arquitetos para conhecer inclusive a indústria. Lá, conhecer a pedreira, conhecer a cadeia produtiva da rocha, porque isso é muito relevante. Bacana. Em abril eu vou estar com um grupo de arquitetos, levando daqui de São Paulo, lá para Cachoeiro, Espírito Santo. Vamos a gente conversar pode sobre Vamos isso. organizar isso. Para dar voz a esse arquiteto também, a gente tem um programa chamado Pô de Pedra Arquitetos do Brasil, em que a gente tem conversado com arquitetos do Brasil inteiro lá no nosso programa, porque a gente entende que a especificação, obviamente, ela passa pela mão do arquiteto, não é verdade? Sim. Agora, o que eu quero falar com você? Hoje, nós estamos entrando numa era, num momento, Renato, que o arquiteto ele está se tornando a bola da vez. Vamos dizer assim, falando português claro. O arquiteto hoje, ao meu ver, e ao ver do mercado, eu acho que é unanimidade, ninguém vai discordar de mim, eu acho, mas o arquiteto hoje, ele é a vedete, é a bola da vez, é o profissional mais assediado da construção. Todo mundo quer babar esse cara. Exato. Isso não está inflando o ego da galera, não, Renato? Assim, com a humildade eu tô falando. Não, com certeza. Isso não está gerando um certo, um tipo de preciosismo, um tipo de achismo, o cara se achar.
Porque Muito. tá todo mundo querendo valorizar o cara, mas tem uma fraçãozinha desse negócio que não tá... Um subgrupo ali, um né? subgrupo Sim, que- sim, sim. Poxa, A gente já chegou a escutar o seguinte, né, nesse convite, onde a marmoraria convida o arquiteto, a adesão é muito alta, a maior parte gosta, mas a gente já escutou de falar assim, não, passa essa oportunidade para outra pessoa, porque eu já estou no ramo há muitos anos, eu entendo tudo de pedra e tudo mais, então para mim é melhor você convidar quem está começando agora. o cara desfaz do É. convite, né? Completamente. E você entra no Instagram da pessoa para ver a especificação. 950 seguidores. Não é só seguidor, não. É projeto ruim mesmo. Aí, ó, tá vendo? Usa, como disse anteriormente, usa sempre o mesmo material porque só conhece Não, aquele ali, só sabe da e outra aplicabilidade coisa- Eu dele. entendo tudo de pedra. Você entra lá, a pessoa só usa preto São Gabriel e quartzo branco. Aí, ó. Ô, Zé Cabala. Mas, ô, Renato, olha só, deixa eu tocar na ferida aqui. Porque a gente tá aqui pra falar a verdade, rasgar o nosso coração também. Sim, com certeza. Você, meu amigo arquiteta que tá ouvindo aqui, agora é eu que tô falando. Não é a Renata, não, tá? Sou eu. Isso aqui é um business, isso aqui é um negócio. Existe um jogo de interesse. Ninguém aqui é criança. Todo mundo aqui é adulto, é profissional. A indústria está fazendo um esforço danado, está investindo, está contratando pessoas qualificadas para conduzirem processos, de trazer o parceiro lá, o arquiteto, para dar qualificação para esse cara, para oferecer experiências, para esse cara se conectar com um network diferente, com uma visão de mundo diferente, com uma visão de processo diferente e ampliar o conhecimento e arquitetura. Você passa a sua faculdade inteira pagando 1.000, 1.500 pau aí, 2.000 pau de mensalidade, aí depois o mercado, tudo bem, quer te levar, gasta um investimento para poder te qualificar na pedra. E aí, esse cara ou faz isso que você acabou de falar, ele desfaz o negócio, ou o cara vai ali, usufrui de um benefício que lhe é concedido e ele não desperta em hora alguma para oferecer uma contrapartida, dizer, cara, vou especificar sua pedra, gostei, ou dar um feedback de dizer, cara, obrigado por me trazer até aqui, mas esse é um tipo de material que eu não trabalho, mas estou à sua disposição para te indicar para quem precisar. Você não acha que a gente precisa falar essa verdade, não, Renata? Não, Também? com certeza. Isso é muito importante. E acaba acontecendo também o seguinte, no caso do projeto de educação e de parceria de especificação. O Marmorista tem um projeto, ele especifica... vamos falar de São Gabriel, que todo mundo conhece, certo? Especifica lá o São Gabriel. E aí, quando a marmoraria propõe algo diferente, ou propõe algo ousado, ou fala assim, olha, de repente isso aqui não vai ser legal para o que você precisa, né? Você especificou um mármore dolomítico lá na casa de um cliente que usa muito e que, de repente, né, a gente tem que respeitar a pedra também, né? A pedra deve ser respeitada. Perfeito. Analisando o perfil de consumo do qualidade cliente. dela, O então. arquiteto, ele não gosta, não todos, tá? É uma minoria que a gente está falando aqui. É. Ele não gosta que a gente se meta no projeto dele. Porra, você quer mudar... Desculpa. Você quer mudar... Pode ficar à vontade. Bora. Você quer mudar o meu projeto, você está se metendo no meu projeto. E é como a gente disse no começo, uma boa especificação, um arquiteto bom, ele reúne bons profissionais. Então, se a gente Em não torno falar, dele, né? se a gente não falar para ele que aquilo não vai funcionar naquele projeto e ele não receber isso com bons ouvidos, o projeto vai ficar ruim. Ô, Renata, eu acredito que o Bruno também já deve ter passado por isso. Nós, falando assim, da posição de vendedores, né? Bruno tem clientes no Brasil e fora. Eu já me deparei algumas vezes com situações que eu estava atendendo algum marmorista, né, que era o meu cliente na ocasião, e tinha um arquiteto por trás que especificou determinado material. E eu sempre perguntava, para qual vai ser a finalidade desse material? E já ocorreu comigo algumas vezes de eu me deparar com um orçamento para uma determinada aplicação e eu sempre alertava, olha, esse material não é muito indicado para isso. E umas 2 ou 3 vezes o marmorista falou, Bruno, eu sei, mas não adianta eu brigar mais. Eu já avisei. Eu falei, tá bom, então eu estou reforçando. Eu acredito que também Bruno já deve... Não, isso deve acontecer diariamente nas marmorarias, não tem muito jeito, tem hora que... É isso, a gente avisou.
né? Só que a gente pensa assim no consumidor final que está ali, contratou um arquiteto porque ele quer um projeto que, além de bonito, que funcione. Não é ser só bonito, tem que ser funcional para aquela família. Então, quando o cliente busca um arquiteto, ele quer isso. E aí é muito triste quando a gente se depara com esse tipo de situação. Tipo assim, não, eu vou colocar essa pedra porque é o meu projeto e ponto final, né? Não é a maioria, é um grupo pequeno, mas infelizmente acontece. Talvez também, só uma ideia que me veio agora, talvez o artificial, os sintéticos, ele causou também um pouco isso, né? Porque ele não tem muito essa regra, né, de diferença de mineral, de aplicabilidade, né? Lógico que tem algumas restrições, mas você acha que isso pode ter influenciado também o crescimento da utilização desfreada, né, do material? Olha, eu vou falar para vocês uma opinião que é bem dividida, né? A questão aí do natural e do industrializado divide muitas opiniões. Eu acho que eles deveriam se complementar e não ser concorrentes, rivais. Porém, muitos projetos usam mais os industrializados porque, teoricamente, falando de mancha, de segurança, é mais fácil, né? Só que o projeto fácil, ele não é usado, ele não é exclusivo, né? E o altíssimo padrão não busca isso. Que bom. Então, quando a gente fala de pedra de rocha natural, a gente fala desde projetos básicos até o altíssimo padrão, que busca exclusividade, né? E aí, quando a gente fala de sintético, nem sempre é isso. O sintético fica ali num grupo que é só dele. Ai, meu Deus, eu não quero ser muito polêmica. Não, mas pode falar. A gente está aqui para isso, tem medo da opinião, não? Não, assim, eu gosto do natural. O natural, para mim, não tem nada melhor, especialmente os quartzitos. O Brasil começou a aderir, né? Vamos falar dos quartzitos super exóticos, começou a aderir isso muito recente. Né? Apesar de ser uma formação ali de milhares de anos, o Brasil começou a absorver isso agora. O mercado externo já está absorvendo há mais tempo. E a gente manda a gente estava conversando até sobre isso. A gente manda a maior parte da nossa riqueza brasileira para fora do Brasil, porque eles valorizam isso há muito mais tempo que nós. E agora que a gente está começando não, eu quero e tal. Então, eu acho que é uma tendência que não vai mais voltar atrás. Tanto de rocha natural, super exótico, isso nunca vai cair de tendência. Mas você também é fã do sintético? Eu acho que o sintético ele tem o lugar dele, dependendo da situação. Eu não sou fã de sintético, mas eu acho que em algumas situações precisa ser aplicado. Né? Por exemplo, eu vou falar na minha casa, no meu perfil de cliente de consumo. Na minha casa, dentro da minha casa, se eu puder colocar natural em tudo, eu coloco. Mas a minha área gourmet, por exemplo, que eu gosto de fazer festa, eu gosto de trazer muita gente, e barman, festa boa mesmo, eu não quero ficar preocupado que alguém vai danificar a minha pedra, que alguém vai colocar uma bebida ali e vai manchar, né? Quando você quer esquecer essa neura, o sintético, ele ajuda muito. O que eu não gosto é quando o sintético imita a pedra. Aí eu já não acho legal. Agora, isso vai render um corte sensacional. Não, mas olha só. Renata, olha só. Sobre isso aí, eu quero dizer o seguinte. Eu vou falar em termos mercadológicos com você e vou falar em termos internéticos aqui com você. Do ponto de vista de quem opera na internet, que somos nós. Estamos aqui produzindo esse conteúdo na internet. A gente não está aqui para falar mal de ninguém. Não, de jeito algum. Só concluir o raciocínio. A gente não está aqui para falar mal do porcelanato. A gente não está aqui para falar mal do sintético. Mesmo porque, Renata, acabou que o sintético, o quartzo, as pedras artificiais, elas entraram no escopo de trabalho das indústrias de mármore e granito. São elas que importam os contêineres, elas que distribuem no mercado nacional o material. Então, tem o seu lugar. O porcelanato também conquistou o seu lugar. Só que é o seguinte, aí eu quero que você preste atenção nisso. E é por isso que a gente está aqui. A gente fez um estudo, a gente não começou isso aqui do acabei, vamos inventar um podcast. A gente estudou e a gente descobriu números.
E eu não estou com esses dados aqui agora e o programa aqui nem é para isso, mas é só para te ilustrar. Por exemplo, você tem 50 vezes mais menção no Google Trends da palavra porcelanato do que da palavra granito. No ranqueamento de buscas da internet. A gente tem uma página chamada Vendedores Eletro Brasil, que a gente tem quase 200 mil contas de alcance aí nos últimos 60 dias e tal. E nós só postamos coisas de granito. Mas se você for no motorzinho de busca, por exemplo, do Instagram, da nossa página, que só fala de granito, e você pesquisa assim, piso para reformar a minha casa, você não encontra sugestão de conteúdo sobre pedra. Você está entendendo onde eu quero chegar? Sim. Que o posicionamento da rocha natural está muito fraco. Olha só. É porque as pessoas, quando elas pensam em... Desculpa te interromper. As pessoas, quando elas pensam em pedra natural, elas pensam em pia. E não é só Exato. isso. Mas então, Soleira. e nesse sentido, e aí eu vou finalizar o meu raciocínio para te passar a palavra, nesse sentido, o que é que aconteceu? Com todo respeito, o ladrilho, essas pedras, o porcelanato e outros produtos aí, cresceram no mercado batendo na pedra natural. Por exemplo, eu vi um conteúdo na internet lá com grandíssimo like lá, interação, na casa dos milhões, de um cara que criou um conteúdo lá, comparando, dizendo como que o mármore era ruim, porque ele absorvia, ele manchava. Só que é o seguinte, aí eu entrei comentando e defendendo a postagem. Falei, olha, tá errado o que vocês estão fazendo. Porque hoje já existe tecnologia e recurso para você revestir essa pedra com hidrorrepelente, você já tem tratamento de superfície, você já tem resinamento que protege essa superfície em gênero, número e grau em relação ao que vocês estão fazendo aí. Então, nesse sentido, Renato, a gente viu uma ascensão de produtos que competem com a pedra, falando mal da pedra, crescendo em cima da pedra, tentando desconstruir o valor que a pedra tem. Aí eu não vou admitir, você me entende? Mas aí eu complementando o que você falou, acontece o seguinte: a indústria dos sintéticos, né, falando em porcelanatos, ultracompactos e quartzos, né, principalmente do porcelanato, eles investem muito em internet, em relacionamento, divulgação de produto, principalmente com arquitetos, e eles buscam fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, inclusive dizendo que o industrializado lá, o porcelanato ou até o ultracompacto, é mais ecologicamente correto do que a pedra natural. Que não Agora, do que é feito, Bruno, do que é feito um porcelanato ou uma lâmina ultracompacta? De Minerais. material químico que foi queimado. Minerais juntamente com produtos químicos. Ou seja, para a gente hoje ter um porcelanato ou uma lâmina ultracompacta, essas indústrias, elas dependem 100% da nossa extração. Então, se eles dependem 100% da nossa extração para extrair os minerais, para derreter, grandes queimas, poluição e tal, como o produto deles é mais ecológico que o nosso, sendo que a rocha já está pronta. E esmalte, que aquilo é de petróleo, é resíduo de petróleo. A rocha é pronta, você não precisa de grandes queimas, né? O que é a rocha? O que é o porcelanato, né? O primeiro formato de rocha vem através da atividade vulcânica, aquela lava que esfria, enfim, vocês já sabem de tudo isso. O porcelanato e a lâmina sinterizada nada mais é do que esse mesmo processo natural de forma acelerada. Eles pegam os mesmos minerais, colocam num forno, grandes queimas, poluição, gás carbônico e etc. Que eles dizem que é ecológico. E produz lá e imita a nossa rocha natural. Outra coisa, é uma coisa que não entra na minha cabeça, como que o mercado absorve um ultracompacto de R$4.000 no metro quadrado ou até mais e que imita pedra. E quando a gente fala de rocha natural a R$2.000, R$2.500 no metro quadrado, o cara acha um absurdo de caro. Né? Cara, essa conta pra mim não fecha. Pois é. Eu enfrentei isso em um período, eu trabalhava na Zucchi, polimento italiano, né? Sim, Zucchi. sim. E começou essa divulgação, esse trabalho através deles, dos quartzitos, inclusive Taj Mahal, alguns materiais estavam começando. E se importava o super nanoglass, marmoglass, não me lembro na época.
E nós, vendedores, então eu, vendedor, a gente ficava se perguntando, caramba, eu consigo vender uma lâmina a 500, um Super Nano a 500, mas o meu cliente não quer pagar um exótico lindo, maravilhoso a 400 naquela época, né? Hoje se mudou, mas a ideia é a mesma. Então, até hoje, a gente se pergunta, por quê? Por que você vai pagar caro numa bijuteria se você tem a joia? Ah, aí você falou, moleque. Isso mesmo. Você já tinha ouvido essa? Não, descreveu perfeitamente. Bota isso no seu Resumiu, cardápio que você vai pagar a bijuteria, você pode comprar a joia. Não é verdade. Boa, boa, moleque. O natural é joia. Boa. Então, assim, o mercado ainda tem muito isso, né? A gente tá querendo mudar isso cada vez mais com esses, né, com essa movimentação toda que a gente faz de divulgação. Aos pouquinhos, um trabalho de formiguinha. Não tem nada igual rocha natural. Mas eu acho que os industrializados, como tudo, né, tem o seu lugar, tem o seu mercado. Inclusive, aquele cliente que não valoriza a rocha natural, ele tem mesmo que colocar industrializado na casa dele. Pelo amor de Deus. É o que ele merece. Entende? E deixe taça de vinho em cima, tá? Faça isso, por favor. A Renata é menina veneno, rapaz. Olha. Renata, vamos falar de coisa boa aqui. Problemas o setor tem. A gente está falando aqui, pessoal, eu quero deixar isso claro. Nós não estamos aqui atacando ninguém. Não, a gente está discutindo fatos, né? Fatos, mas a gente está aqui em favor da vida, em favor da economia, do crescimento, do bom design. Não, e como eu disse, eu tenho ultracompacto na minha casa. Não estamos aqui minha área gourmet, penetrando ninguém, não. Minha área gourmet é de ultracompacto e me atende super bem, é isso aí. Mas vamos falar, a primeira vez sua numa feira de granito? Não, ixi. Tem muitos anos de feira? Eu vou mais na de Cachoeiro, né? A de Vitória, que foi a última, eu tive, foi a minha primeira vez em Vitória, né? E agora a primeira vez em São Paulo, porque é a primeira vez da feira aqui. Tinha que inaugurar, né? Eu sou de São Paulo, aí, inadmissível não estar aqui. Você não tá aqui, né? Não tem como, né? Agora tá pertinho de casa. Daqui a pouco nós vamos arrastar as pedreiras e instalar aqui do lado, aqui, lá perto do ABC. A ABC é minha região ali, minha regiãozinha é ali. Renata, desse projeto seu de mídia, de posicionamento online, de treinamento, fala um pouquinho dos bons frutos aí. O que você está colhendo de bons frutos? O que você está conseguindo plantar e colher desse processo aí? Bom, primeiro, de bons frutos é conseguir colocar a pedra na mente das pessoas, e quando a gente consegue apaixonar o arquiteto com isso, para mim é uma colheita do que eu plantei super satisfatória. Nossa, eu não Seus fãs ali. Seus fãs. Isso é uma lenda, cara. Quem que é esse cara? É aquele cara que É Marcelo o nome dele? É, o Marcelão. Marcelo. Marcelão é o papai do Quando eu comecei grupo. na pedra, você já tinha 50 anos de mercado. Isso é uma lenda, cara. Eu conheço. Ai, vamos lá. Bom, então, além de colher esses frutos, né, do arquiteto falar, nossa, muito legal o seu trabalho, eu não sabia disso. Né, ontem mesmo a gente fazendo uma palestra ali na Pemagran, e a gente falando sobre o escovado, que tem material que não escova muito, né? Não vale a pena escovar o material porque não afunda e tal, explicando os motivos. E o arquiteto, caramba, eu não sabia disso e tal. Mas não sabe, Renata, não sabe. Não sabe. Falando sobre os preenchimentos, os veios que quebra na indústria, ou que já sai tudo quebrado e a gente remonta lá, e que isso é natural, não deve ser considerado como defeito. E aí a gente muda esse olhar, né, do arquiteto, para o arquiteto conseguir explicar isso para o consumidor final também. Então, quando a gente consegue mudar esse olhar e a pessoa vem e fala, caramba, que legal o seu trabalho. Então, é muito satisfatório. Então, pra mim... Legal, né? É um legado, né, velho? Quando a gente muito. participa das histórias das pessoas, quando a gente agrega conhecimento às pessoas... Exato. E também tem preço que paga, né, velho? Quando a pessoa me procura, Renata, eu preciso melhorar minha equipe, eu preciso colocar mais conhecimento. Às vezes, os próprios vendedores de marmoraria não sabem explicar para o consumidor final qual é a diferença entre as pedras e porque algum pode ser mais resistente que o outro, acaba fazendo trabalhos que no final o cliente só vai descobrir que não foi uma boa especificação depois de algum tempo, né? Depois de já instalado, exatamente. Feito Então, quando a gente entra com o nosso trabalho e a gente consegue trabalhar com essa educação de pedra, né, é muito satisfatório. O ano passado, em abril, eu fiz uma imersão para marmorarias, né? Eu chamei de vendedor de alta performance.
E aí eu aluguei um auditório lá na Paulista e a gente fez uma imersão lá de quase 8 horas, bem bacana. E aí eu só recebi vendedores, né, e empresários também, mas a maior parte era vendedor de marmorarias aqui de São Paulo e de outros estados. Foi muito bacana. Ah, é legal. E no final disso, o pessoal fala, caramba, eu adorei, tal. Então, assim, cara, não tem satisfação e reconhecimento melhor de trabalho do que você ver a pessoa gostando e entendendo mais do nosso produto, do nosso mercado. Renata, nós estamos aqui na primeira edição da Marmomac 2025 com a missão de sermos a voz aqui da feira no formato podcast. A convite da Flávia, estamos aqui construindo esse conjunto de informações. E eternizando esse momento histórico, Pois né, é. pro setor. Fala Sim. para nós o que você está achando aí dessa feira, quais são suas impressões sobre ela? Eu tô muito surpresa, né? Comparando outras feiras que eu presenciei. Tá bem ousado os stands, né? Qual estande você achou mais bonito? Tá. Não fica em cima do muro não, cara. Vamos falar. Tá, eu gostei muito do stand da Magban. A Que Magban, tem né? umas esculturas bem legais, Cara, tem uma tá maneiro, banheira Referência. maravilhosa. E também da MGA, aquela cama Betinho, maravilhosa. Cara, Betinho. gostei. Olha, eu vou te falar uma que não é nem pelo gosto, porque não é mais bonito. Eu não acho que foi o mais bonito. Mas o mais intrigante eu gostei do da JVS. Da JVS, aquela mão. Porque ali, tem um todo mundo tava conceito fila ali. pra tirar foto Tem ali. um Também. conceito ali. Sim, também. Gostei também do da Portfort. E todos são bonitos, o tá, da- gente? Não quer da dizer que é Portfort tá pior, com uma melhor. pegada meio Não, grega, meio... Então, mas o stand da MGA, sabe o que eu achei interessante? Ah. Aquelas banquetas que eles colocaram lá, de pedra, elas são confortáveis. São? Elas eu vou são- sentar lá. Elas são gostosas de Eu vou sentar. sentar. Aquela cama lá, que doideira aquela cama. É, hein? eu tirei uma fotinho lá na cama lá, nem sabia se podia, arranquei meu tênis, subi lá com a Pô, o amiga. Betinho é gente boa, o Betinho deixa. Eu falei pro cara, né, eu tava com um rapaz filmando, eu falei, tira uma foto aí rapidinho, que pelo menos se alguém brigar, O já Zé foi. Poeira, o Zé Poeira postou uma foto dormindo, se cobriu com aquele edredom, com aquela Não. manta Não é que uma tava lá. Zé, é uma barata. Mas, figura. cara, não, o da CS3 ficou legal. Mas eu gostei do conceito ali. Tem um conceito ali, o negócio do portal do futuro inovador. e tal. Aí eu tirei até uma foto lá, mas eu não consegui visitar, cara. Eu A gente tá aqui eu não sei trabalhando, quantas entrevistas que eu É. fiz, cara. O da, Muitas o fotos. da CS3 tem aquela... As manchas Parametrizado lá. lá, aquelas ondas lá. O Dantolini tem aquele Patagônia com aquela mas vocês viram acabamento diferente. o teste que eles fizeram lá no stand da CS3? Não, Não. qual foi? Tá desde o do primeiro dia escorrendo Coca-Cola, vinho, vinagre, 24 horas rolando ali em cima Fazendo da um pedra. teste na prática, então. Um teste na prática, rolando lá. Muitíssimo interessante. Uma fileira de quartzitos variados, Ah, é? com Coca-Cola, vinho, vinagre e água, se eu não estiver enganada. E tá lá Então a gente rolando. ficou curioso. Sabia, não é? E fizeram, qual que tem a escada? Aquela escadaria lá. Ah, aquele da dela, Nilo- dela Pedra, dela- dela Pedra, alguma coisa É assim. em New Louise. Isso. Louise Blue. Que é aliás. do... É o Gal, né? O do Gal lá, que tá fazendo... Cara, aquela escada também é muito bonita em Maravilhosa. verde. E esse quartzito, ele tem, além do verde, ele tem o azul. E aí ele tem variações, né? Então eles mudam o nome de acordo com a variação. Aham. Então se tem verde e azul é um nome, se tem só verde é outro nome, tudo a mesma pedreira, né? E tem umas esculturas lá também, não sei se vocês viram. Tem muita escultura hoje Uma bonita. cabeça saindo assim da pedra, Dá uma um- mãozinha. Tem muita coisa tá. bonita. Esse da Magban realmente tá chamando a atenção. Se fosse escola de samba, a gente ia falar Estação Votação. Primeira da Pedra do quem Frade. Quem sabe podemos Nota pensar nisso pra Pedra do Frade. 9,5. Estação Primeira de Magban. Pessoal, não fica bravo não, gostamos de todos. É só a expressão Não, um tem pouquinho muito- aí. Não, eu Tô achei lembrando. ousado, eu achei muito ousado. O Magban com as esculturas, a banheira e o da MGA com aquela cama maravilhosa, pesadíssima, né? Eu não consigo muito bem visualizar o que comporta aquele peso, né? Os apartamentos já não funciona. Teria que ser uma casa bem grande. Casa térrea, casa de campo. Exato, aí comporta legal, mas é muito ousado, né? A bolsa lá de cristalo. Ai, maravilhoso. Renata, com esse monte de atividade que você está fazendo aí, você está arquitetando ainda? Você está projetando? Não. Faz Não, tempo, não. Sério? Não montou o Não. escritório, não? Na verdade, assim, eu fiquei pouquíssimo tempo fazendo isso. Quando eu me descobri,
quando eu terminei a faculdade, e aí você começa a fazer alguns projetos, e aí consome Mas muito. você pegou o cal, né? Você tem o cal. Peguei. Mas assim, o projeto consome muito e a marmoraria consome muito. E aí você tem que escolher. Mas você tem marmoraria ainda? Não, hoje eu tenho uma distribuidora. Fica onde? Fica aqui em São Paulo, no ABC e na Vila Mariana. Dois depósitos. 2, Que você vai lá, pega lá, dá o comando, deixa a galera trabalhar e vai cuidar das meus consultorias. pupilos ali. São seus pupilos. Quem são meus esses aí? Esses pupilos. dois bonitões aí? É, o Hugo e a Gabi. Quem? Tem- A Gabi, quem? Hugo. Hugo. Isso. Hugo tava aí ontem, até brinquei com ele. Tava sim. Renata, olha só, a gente teria muito mais o que falar aqui. Você sabe quem tá falando sem pauta, a gente não desenhou nada aqui. Sim, dá pra Deixou- ficar. Eu ficaria aqui Eu também 3 dias. fico. falando. Vamos Eu gravar também. lá em Cachoeiro em Vamos. abril, quando Lá em você for lá nos Cachoeiro, quando visitar. abriu. Vamos, A gente sim. precisa gerar conteúdo. Quero te parabenizar aqui ao vivo na gravação, né? Mas ao vivo aqui com você. Parabenizar você pelo seu trabalho de destaque que tem chamado a atenção, esse poder de iniciativa que você tem, essa construção de ideias, essa Obrigada. disseminação de ideias. Você é dos nossos, sabe que nós estamos aqui numa plataforma amigável, a gente não tem nada de... pelo contrário, a gente tem o sapatinho da humildade, a gente está começando agora. Com certeza. Estamos começando agora, velho, e a gente sabe o nosso tamanho, a gente sabe quem a gente é, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente tem um projeto por trás disso, a gente tem uma proposta de contribuir com o mercado, sabemos quem somos e o que podemos contribuir. E nós ficamos felizes em encontrar a pessoa, eu fico feliz de te conhecer um pouco mais a fundo e ter maior contato com o seu trabalho e saber que você é uma pessoa que tem usado o seu tempo, a sua imagem, o seu capital intelectual, o seu capital pessoal, né, para poder investir num segmento que a gente carrega de paixão no coração, porque é aquilo que eu sei e sempre soube fazer. Então, para nós é um motivo de alegria poder ter esse momento com você aqui. Obrigado por disponibilizar. Eu sei que você se esforçou, você se dedicou para estar aqui com a gente. E nós também estamos abrindo o microfone aqui para pessoas relevantes também. Não adianta, não dá para falar com todo mundo. Sim. Não tem tempo hábil para isso. Mas nós estamos aqui dedicando atenção e tempo a pessoas relevantes como você, que você continue aí exercendo essa relevância para o bem e para o crescimento do nosso setor. Eu agradeço demais, adorei bater esse papo com vocês. Eu acho que é um início de uma nova era, essa questão da nossa comunicação com a internet. Então, parabéns pelo trabalho, pela dedicação também. Obrigado. De vocês. Não é fácil, né? Buscar pois é. É muita esse posicionamento. E vamos unir forças. E contem comigo para o que vocês precisarem. Pois é, pessoal, eu vou fazer a citação aqui. Às vezes não dá pra gente falar em todos, mas vocês estão vendo aqui, esses são os nossos patrocinadores, nossos apoiadores Envelope Mais, Stone Age e RGA Industrial, que são as empresas que desde sempre acreditaram nesse projeto. Tem muitas outras, a gente não teve tempo nem de lançar o nosso pacote comercial ainda. E nós temos uma fila de pessoas que querem patrocinar e estar com a gente. Nós não analisamos ainda essas empresas para a gente contratar como... É um problema bom de ter. Ah, glória a Deus. Nós vamos chegar lá. Olha só, obrigado você, que é nosso amigo, cliente, parceiro. Você curta, comente, compartilhe e interaja com este conteúdo. Exatamente. Porque ele é muito importante para todos nós. E em breve estaremos um pouco mais com Renata Fuentes, esta tica muito bela, muito bonita, muito Obrigada. hermosa, que está com nós para uma... E quem não me segue ainda, né? Por favor. Como é que segue você Segue lá, lá. Renata? @amiga do arquiteto. Ela arrumou um negócio É só fácil. escrever amiga que Fácil, já vai fácil. aparecer lá. Amiga do arquiteto. Entonces é esto, cerramos mais um capítulo dessa Obrigada, produção. meninos. Obrigado, En Renato, pela espanhol, participação. por conta de Renata. Maravilhoso.